Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e isto será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Spotify e no Instagram em pod.istoserterapia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Hoje estamos outra vez no sofá da Joana. Vamos agradecer o feedback todo que nos deram ontem. Sim. E este é um dos temas que nos deixaram... Que achámos muito pertinente, que não estava de todo na nossa lista e por isso é que também é importante continuarmos a fazer este tipo de iniciativas e que vocês nos vão dando esse feedback. E obrigada, foi imenso o feedback. É verdade. Foi mesmo muito bom. Foi muito bom, deu-nos aqui imensas ideias e imensos tópicos que estamos a organizar. Foi um feedback e por isso decidimos começar por este, exatamente. E desta vez vamos falar de amor. Boa. O amor como força para transformar. E vamos começar com uma frase, não é? Sim, vamos começar com uma frase de... Primeiro de tudo, olá. Vamos começar com uma frase da Rúbia, que é... uma astróloga brasileira que eu adoro, com quem faço um mapa astral uma vez por ano, na altura do meu aniversário. Ok, parece muito interessante, sim. Eu sigo-a, achei que a frase dela de hoje tinha a ver com esta alunação que agora estamos a passar, tem muito a ver com este tema do amor como uma força transformadora. Então começa assim: o amor próprio não é sobre o quanto existe aprovação e conforto com a sua figura externa, é sobre o quanto você respeita os próprios limites, é sobre o quanto você respeita as necessidades do seu corpo e alma, e é sobre o quanto você constrói uma vida onde é confortável ser quem você veio ser. Isto dá-nos pano para mangas. É verdade. Pano para mangas. Eu ia dizer isto, de facto, são duas frases, porque isto parece um texto, não é? Sim, dá para partir em três partes. Sim, tem muita coisa. Eu, assim que lemos este tema e tu encontraste esta frase e percebemos que se podia adequar ao que vamos falar hoje, lembrei-me logo, em relação ao amor próprio, que foi algo que eu não tive durante muito tempo. Também, compreendo. Não só não tive, como nunca considerei como importante. Pensei sempre na necessidade do amor dos outros, para eu ser mais e melhor e evoluir, na importância do meu amor para os outros, de o dar e de poder partilhar, mas nunca no meu. E há bocadinho, quando estávamos a pensar nisto, pensei onde é que eu me incluí este tempo todo neste amor. E eu acho honestamente que nunca o fiz. E portanto, a consideração logo que eu tirei foi que esta descoberta foi necessária, é muito recente. Eu diria que se calhar surgiu com a terapia. Não me lembro de pensar neste amor próprio antes, a não ser expressões do género, eu tenho amor próprio. Mas o que é isto? Se eu pensar nisto, o que é isto? Enquanto eu diria naquele tempo, era só mais se calhar eu usava como justificação ou como um escudo, mas nunca no verdadeiro sentido da palavra, até porque eu ainda hoje o tenho que trabalhar. Sim, eu percebo o que queres dizer e empatizo imenso, até porque acho que é um conceito... Eu acho que tu se calhar tens muito mais percepção disso, não é? Porque trabalhas com miúdos, tens um bocadinho mais presente o quanto o impacto do amor numa idade pequena depois vai cimentar toda a forma como tu te constróis. E eu acho que isso também impacta de uma forma diferente um rapaz do que uma rapariga. E depois todas as outras coisas. Eu também não me lembro de mim com amor próprio até... Não sei em que fase me desliguei, mas acho que depois também há aqui uma data de influências, que é uma parte muito católica de doação. Sim. Isso foi uma coisa que foi sempre muito presente em mim. Eu acho que efetivamente o amor é a força mais transformadora de tudo no mundo. Seja de amizade, eu acho que há vários tipos de amor diferentes. Pois, eu estava a ouvir falar e estava a pensar nisso. A forma como eu organizava o amor era assim. Era o amor dos pais, que era incondicional, é uma questão de sangue. No meu caso era uma questão de sangue e, portanto, não era questionável. Isso também é uma abordagem muito engraçada. Porque o meu conceito, não é, de família e tudo aquilo que eu vivi, foi tudo sempre bom, dentro do que é típico, não é? Foi tudo sempre bom. Portanto, para mim era incondicional. Eu só mais tarde, enquanto adulta e depois também na minha profissão, comecei a lidar com outro tipo de formas de amor dentro da parentalidade e hoje, se calhar, vejo as coisas de outra maneira. Mas naquilo que foi a minha infância e a minha vida até hoje, eu tinha o amor dos meus pais, que é incondicional, independentemente daquilo que eu vá fazer ou dizer. Eles vão sempre estar lá a concordar mais ou menos, mas este é o amor que eu vou receber deles. Sim. E depois tinha o amor dos amigos, que depois há ali aquela fase em que não chamamos mesmo amor,
Eu acho que há ali uma fase um bocado imatura em que não é amor, é gostamos uns dos outros e gostamos de estar uns com os outros, mas depois torna-se mesmo amor, epá, e depois o amor eu acho que os meus de amigos são relação. mesmo. Há um grande chavão, né, que eu não sei quem começou, mas que a gente diz que os amigos são a família que se escolhe, e nisso Eu eu gosto acho que desse, concordo com eu esse. amo de paixão e acho que os amigos são mesmo a família que tu escolhes, né? Sim. E é um vínculo incrível, pelo menos eu vejo os meus com muita admiração e orgulho nesse sentido, que somos efetivamente uma família que eu acho que depois a vida vai tipo aprimorando, né? Sim. Vai deixando os mais estruturais e tu também passas a ver as coisas de forma diferente, E vai-te né? ajudando a gerir, porque depois isso também vai fazendo parte da tua maturidade e do teu crescimento. Gerires não só o amor que é dado, mas Sim. aquele que vai ficando e o que vai Para vai mim, seguindo, vá. sim, eu valorizo muito o amor de todas as suas formas. E eu acho que, pegando aqui no início da frase, o amor próprio não é sobre o quanto existe de aprovação e conforto com a sua figura externa. Vai-nos tocar muito. É como se esta parte do ver-te e amar-te como uma figura externa, eu só tenho compreensão disso numa idade muito adulta. Sim. Eu acho que todo o percurso da adolescência foi muito conturbado para ter essa percepção de autoestima, de amor próprio. Até foi um período de muita anulação nesse sentido. Então eu acho que só resgato verdadeiramente esse conceito Uhum. na doença, porque é efetivamente o elemento de grande transformação para um nível de aceitação física, no sentido de eu passei a idolatrar o meu corpo como uma máquina perfeita, no sentido de perceber que ele me facilitou e correspondeu sempre a tudo que foram agressões Quando precisaste. quando precisei, e então passei a vê-lo de uma forma completamente diferente. E aí é um acolhimento diferente desta questão da autoestima, não é? Do Sim. amor próprio. Pegando nesta parte da aprovação externa, daquilo Sim. que eu vi ao espelho, Sim. entendendo isso como aquilo que eu vi ao espelho. Do ponto de vista emocional, eu acho que é um caminho que está a ser feito, que não está acabado e que me leva muitas vezes para sítios diferentes. É engraçado, lá está, como eu já disse algumas vezes, de facto o que nos torna diferentes e o que faz com que as coisas vão variando tem a ver com as nossas experiências. A tua experiência levou-te a isso. Eu ainda hoje, no que diz respeito àquilo que é a figura externa, Uhum. eu preciso de trabalhar esse amor próprio, ainda é uma coisa consciente. A diferença que eu faço é, como ainda é consciente e portanto eu ainda tenho que fazer o exercício de pensar e de o ir buscar. O que eu quero alcançar é que seja uma coisa intuitiva, em que se mecanize e que eu sinta aquilo como sinto o amor de outra forma por outras pessoas ou por outras situações. Enquanto externo, enquanto figura externa, ainda é um exercício porque eu uso muitas vezes o ainda, mas é como se isto fosse um caminho. É um caminho, efetivamente, que se passa por vários passos, mas não quer dizer que isto deixe de acontecer, não é? Sim. Portanto, eu faço de facto e preciso de ir buscar este trabalho de exercitar o que é o amor próprio enquanto figura externa, porque estou a precisar desse exercício para fazer este meu caminho de mudança e de reconhecimento e de crescimento. Portanto, ainda é uma coisa muito próxima e muito consciente da minha parte. Aceitar as alterações, tudo o que está associado à figura e Sim. à imagem. Mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista de evolução emocional, ou seja, Eu concordo contigo, eu acho que é um caminho. pelo menos eu vejo isto no sentido de o autoconhecimento é verdadeiramente o poder máximo para tu te amares. Sim. Eu às vezes nem consigo perceber como é que eu fazia esta distinção, que era, eu investia neste autoconhecimento, porque eu sentia que eu tinha que ser uma casa melhor para viver, mas parecia que havia uma dicotomia aqui muito dispar, que é, eu na verdade tinha este conceito de ter que trabalhar a parte interna para poder viver de uma forma melhor cá dentro, Sim. mas na verdade importava esta relação com a parte externa. É uma relação, é um equilíbrio, não é? Mas eu acho que depois, a partir de determinada idade, não sei se tem a ver com a idade ou se tem a ver com. Pode ser limitativo estar a relacionar só diretamente com a idade. Há um momento em que há um clique qualquer, em que passa a ser muito mais importante conseguires viver cá dentro. Sim. E acho que, de alguma forma, essa conquista é uma verdadeira revolução interna, né? Que é, eu tenho mesmo que me amar. E para me amar, eu tenho que me conhecer. E para me conhecer, eu tenho que ter tempo para fazer isso.
não é? Eu também acho que pode ser ao contrário. Tu começas a reconhecer-te e a partir do momento em que tu começas a reconhecer, tu começas a amar-te por isso. Ok. Eu, no meu caso, eu acho que foi mais isso. Eu acho que Porque a era minha um foi ao contrário, a conceito, partir de uma pronto, necessidade. para mim era um conceito muito abstrato, o que é isso do amor próprio. Como eu te dizia, eu também usava sentia nestes isso. chavões, mas eu não sei o que é. E à medida que eu faço este processo de reconhecer, de aceitar, de saber e de perceber exatamente quem é que eu sou enquanto físico e enquanto emoção, não é? Nesta parte emocional também, aí eu começo a perceber o que é amor próprio e aí eu começo a conseguir executá-lo dessa forma. Eu acho que a mim começou por uma necessidade, começou por passar a conhecer-me verdadeiramente. Tenho uma tia incrível de coração que me acolheu na sua família, e então eu chamo-lhe tia nesse sentido, que me diz que é uma pessoa com quem eu partilho muitas destas questões de vida. E ela diz sempre isto: tens que te amar, tens que encontrar esse caminho. E aquilo às vezes batia em mim, mas batia e saía, porque como é que eu fazia isso? Ou melhor, como é que eu já não fazia isso? Como é que isso ainda não estava inato em mim? Como é que isso não estava ativo, não é? Como é que tu não gostas de ti, não é? Sim, Como é que é possível? e ao início até podia ser um bocado confuso, mas eu até entendia isto. Como é que me pode estar a dizer que eu não gosto de mim? Claro que eu gosto de mim. Exato. É como aquilo que tu dizes inicialmente da família. Tipo, o amor que a família tem é inato. Às vezes é visível, às vezes não é. Sim. Às vezes é difícil de ver isso. E hoje em dia eu não sei se é inato. Pois, eu também acho que não. Eu confesso que hoje não, eu Sim, depois comecei a perceber que isso tinha a ver com a minha experiência, que não é melhor nem pior, é a Não, experiência. o que eu queria dizer se calhar não era inato, era que a família está ali e te ama de forma incondicional, ou que te vai apoiar de forma incondicional. Tudo bem, ok, é verdade. Mas todas as relações, voltamos a bater no nosso chavão, que é todas as relações passam por intencionalidade. As Sim. relações só existem se tu te dedicares a elas. Inclusive é a relação que tu crias contigo próprio. É aí que eu acho que nós nos esquecemos, que é, tu para te relacionares com os outros, tens de primeiro aprender a relacionar-te contigo. E às vezes nós achamos que fulano não me respondeu, ou não me tratou bem, ou não me disse, e tu? Porquê que isso te serve, não Porque é é? que isso é necessário e importante. Eu estou a aprender isso, porque batemos aqui agora nesta questão dos limites e eu acho que é uma coisa que eu estou a trabalhar, que é, ao início, há bocado falávamos disto, que eu via os limites no sentido de eu tinha que te impor um limite. Eu primeiro não tinha limites nenhum. Sim. Eu era totalmente de doação. As pessoas podiam usufruir de mim à vontade e eu não tinha esse limite. Eu achava que, como acreditava tanto nesta base de eu faço-te uma cena boa, tu podes fazer por mim, então eu não tinha esse limite. E às vezes havia uma total ausência de respeito, que eu sentia pelo que os outros tinham comigo, mas que eu não percebia que eu também não tinha comigo. Sim. Ou seja, esses limites eu não tinha que impor a ninguém. E muitas vezes eu acho que confundi a situação dos limites com alguma agressividade. E eu tinha que te dizer até onde é que tu podias ir. Isso não partia de todo de ti, era totalmente responsabilidade minha, porque eu própria depois não os respeitava. Sim, não eras o exemplo disso, não Não, conseguias... isso deixava-me triste e frustrada. E eu achava que aquela Mas pessoa... tinhas consciência disso? Que não estavas a exercer isso? Não tinha. Eu tinha que te explicar até onde é que tu podias ir, porque isso para mim era justo. Era verbal? Tinha que ser Era verbal, tinha que ser. Tu tinhas que saber que era aquilo que eu pensava. Mas eu não entendia que o meu comportamento depois não era de acordo com isso. Então eu continuava a ser de doação, mas como eu já te tinha dito, isso para mim nessa fase fazia com que eu estivesse a imputar essa responsabilidade. Mas desconectava-me totalmente da minha. Ok. Ou seja, eu continuava a ser completamente permeável a acolher tudo o que tivesse para dar, fosse de acordo comigo ou não. Então havia uma certa desresponsabilização da minha parte nesse comportamento da relação, porque na verdade eu tinha medo que tu, se não pudesses cumprir a tua vontade, que já não estivesses presente na minha vida. E então eu sentia muito isso. Agora já vejo isso de uma forma completamente diferente. Acho que o limite é imposto a mim. Sou eu que não posso continuar a permitir. Se vai ao encontro disto ou não, mas eu lembro-me, e ainda há pouco tempo, isto é muito curioso, porque nós vamos pensando nas coisas e parece que de repente elas surgem aqui. Estava a pensar que eu tinha uma postura e que eu dizia sempre às pessoas que já me conheciam, que normalmente quem não me conhecia olhava para mim, ó, o primeiro contacto é que eu era extremamente arrogante. E eu hoje tenho a certeza que o fazia propositadamente para que as pessoas tivessem a noção de que, meus amigos, isto não vai acontecer porque quem vai decidir quem entra ou quem não entra sou eu. Era assim. Sim. E então e lá está, como eu entrava sempre nas relações e nas interações, não estou a falar de relação de amizade, de amor, era nas interações, fosse com quem fosse, e coisas tão banais como entrar, por exemplo, uma pessoa nova na equipa do trabalho. Ok. Eu já entrava com aquela postura, porque a minha insegurança era tal, e eu entrava sempre de uma forma inferior, apesar dos outros não saberem, e por isso era tão estranho para mim às vezes a ideia que as pessoas tinham de mim, que já entrava naquela postura de eu, como estou inferior, vou-te já colocar aí desse lado e vou pôr a capa de superior. Sim. E a ouvir-te e a pensar nesta questão do amor próprio, eu acho que tinha muito a ver com isso, porque eu não tendo consciência nenhuma do amor que eu tenho por mim, eu não tenho confiança nenhuma para conseguir lidar com o outro
de uma forma empática e respeitadora. Eu hoje sinto isso. Totalmente, eu concordo em absoluto. Eu acho que durante anos confundi assertividade com agressividade e muitas vezes era até prepotente na forma como impunha as minhas ideias. Sim. E houve uma vez uma colega minha com alguma coragem que me disse isso. E ela, não sei se ela sabe o quanto isso ressoou em mim durante muito tempo, e era mesmo real. Foi uma das coisas que me desconectou daquela forma como impunha as minhas ideias. Sim. Eu sentia muito isso. Lá está, era nesta incapacidade de, mas eu acabei de te dizer qual era o meu limite e tu estás a ultrapassar esse limite. Então, a partir dali, aquilo ia gerar em mim um mecanismo de defesa. Sim. E era muitas vezes pela agressividade. Muitas vezes para a agressividade. Lá está, eu também me colocava automaticamente numa posição de inferioridade e nessa altura isso não era visível para mim, era eu dei-te este benefício, ou seja, da dúvida, eu dividi contigo isto. Sim. E tu estás a ultrapassar a linha que é minha e eu não reconhecia isso. Eu também tive alguém que não era amiga, era mesmo colega de trabalho, A minha também. que mencionou algo do género, mas eu não estava nem perto nem de longe disponível Não para... lhe disse, atenção. E a minha defesa era sempre, tu só passas a ver-me como eu sou, e eu dizia muito isto, se eu gozar contigo e brincar contigo, então estás descansada que entraste no menu, para a pertença. E então a minha desculpa era esta, e quando ela me disse, eu não sei exatamente que palavras é que ela usou, mas eu agora ao ouvir-te lembro-me de pensar, bolas, que raio de ideia que as pessoas têm, mas nunca coloquei em mim. Okay. Eu nunca fiz assim, que raio de ideia que eu passo para as pessoas sentirem isto. Não, mas porquê que as pessoas sentem isto? Porquê que elas pensam isto? Eu nunca coloquei aquilo em mim. E então defendia-me assim, que era, eu não fazia isso, porque eu é que decidia se tu ias entrar no meu núcleo ou não, e como eu não te conhecia, e eu não sabia se tu eras merecedora de entrar no meu núcleo, eu ia tratar-te desta maneira. E se tu ultrapassasses isso, e fosses capaz, eu falava muitas vezes que era de enfrentar, no sentido de não te rebaixares se eu fosse pior para ti, então tu tinhas porta aberta para entrar no meu núcleo porque estávamos era um teste, estavas a testar. Exatamente, era como um teste. Eu nunca disse isto em voz alta, tu achavas super potente e tão parva. Faz parte do crescimento. É verdade, é verdade. Eu lembro-me que na minha adolescência, a determinada altura, eu acho que o ruído interno que eu tinha era tão grande, o sofrimento que eu vivia era de tal ordem, que eu passava essa ideia de que eu era ausente, distante, Sim. sempre nariz no ar, não é? Aquela coisa com a mania, e arrogante. Sim. E passei sempre por essa altivez quando no fundo eu estava num sofrimento desgraçado. E eu lembro-me que muitos adultos que estavam à minha volta, fossem da escola, fossem de casa, fossem dos núcleos próximos, havia muitos adultos que me reafirmavam isso, que era que arrogante, estás sempre de nariz no ar, estás sempre tão distante, a achar que estás superior. Eu não estava, eu estava-me a sentir abaixo de toda a gente. E tu não te identificavas com isso? Não de todo. Só que eu depois comecei a pôr aquilo dentro. Ok, então, adotando essa postura, vocês deixam de me aborrecer, vocês deixam de me colocar questões, deixam de querer que eu seja participativa. Então, ótimo, eu sou isso. E passei a adotar e adotei isso até a minha idade adulta, porque eu achava que aquilo me caracterizava. Eu até costumava dizer muitas vezes que fosse num trabalho novo, fosse num trabalho da colónia de férias, fosse num trabalho... Eu era sempre aquela pessoa que ao início ninguém gostava, mas Sim. que depois acabava com relação com toda a gente no fim. E muita gente me dizia isso, que é, eu ao início não gostava nada de ti. Não sei se era a forma como tu olhavas eu ou ouvi isso mas agora acho que és muito fixe. O olhar, assim, só o olhar. Eu só pensava, tipo, a tristeza, eu hoje olho para aquelas minhas fotografias, a tristeza que a miúda carregava no olhar. Mas aquilo que eram capazes de ver era, e eu vejo isto por adultos, não quem está ao nosso lado, que está exatamente a passar as mesmas fases que nós, mas mesmo por adultos, tipo, what the fuck? Tipo, como é que tu olhas para uma criança e tu, em vez de achares que ela está em sofrimento ou alguma coisa se passa com ela, achas que ela é arrogante, prepotente, altiva com a mania. E isso tem a ver com a nossa forma, mas eu não sei se nós não vamos ter que fazer uma temporada em que eu vou assumir que vamos falar sobre estas questões de educação, não é? Eu adoro. Mas efetivamente há bocadinho falávamos sobre isso. E eu que sou completamente leiga, hoje, mesmo olhando para os meus sobrinhos, nós temos todo o cuidado na forma como reafirmamos aquilo que eles são. E está mais do que provado, tanto diz a uma criança que ela é má, que ela se porta mal, que ela faz mal, que ela vai acreditar e vai passar a comportar-se assim. Eu lembro-me que isso teve sempre muito E hoje em dia isso continua a acontecer e por isso é que é tão importante nós... Claro que eu também hoje em dia reconheço uma coisa, eu só vou ser capaz de fazer isso se eu enquanto adulto tiver isso tudo bem resolvido. É isso que eu acho. É um grande problema. Toda a gente tem que passar por um período, toda a gente passa por estes períodos de aprendizagem. Sim. Há aqueles que se dedicam a ter essa aprendizagem e aqueles que não querem fazer esse caminho. Sim. Fine.
É verdade. E então, tipo, nós depois às vezes também temos que fazer terapia para lidar com quem não quer fazer terapia. Certo. Mas, reafirmando este lado que traz a adolescência, e como eu acho que o amor tem forças transformadoras, falávamos há bocado e eu acho que quero reafirmar isso, que é, da mesma forma que tu também traz esse impacto, há pessoas que depois têm muito impacto na nossa vida nesse sentido. E eu vejo isso como uma forma de amor muito positiva. Vão havendo depois estes casos, né, de adultos que vão reafirmando determinadas características que nós depois adotamos, mas depois também temos os outros casos, os casos positivos. E eu partilhava contigo há bocado, depois nesta idade escolar eu lembro-me que senti uma forma de amor diferente, que até hoje me lembro dela, porque acho que há coisas que nos vão marcando. Eu acho que aí é quando nós podemos afirmar que de facto o amor tem muito poder e transforma, que no meio de tudo, tu tens a memória daquela pessoa que efetivamente teve impacto em ti pelo amor que te trouxe. Sim. E tu estavas a falar sobre isso e eu lembrei-me, ainda há pouco tempo escrevi sobre profissionais, sobre a sociedade em si, que me levou a pensar determinadas coisas também. Ainda hoje, eu por acaso não fui à procura, mas eu tenho quase certeza que tenho aquele caderno. Foi uma professora de história que eu tive na escola, e uma das coisas que eu dizia nesse post é que porque é que nunca houve ninguém que me tivesse só dito tu és a Inês. E eu só precisava de saber isso, eu não precisava de saber que era gorda, que era má, que era chata, que era faladora, eu só queria saber que era eu. E é preciso naquelas idades nós às vezes termos estas memórias, e eu tenho lembro-me ainda hoje do que ela escreveu, entre várias coisas, ela dizia: tu és muito capaz e tu ainda vais fazer coisas muito importantes na tua vida. E hoje, quando eu partilho contigo um podcast, quando eu faço um caminho como fiz até hoje de mudança, quando eu conquisto uma série de coisas profissionais, ao nível pessoal, de relações, de poder dizer que sim, de poder dizer que não, traz-me hoje um poder e eu digo assim: era aqui, estão aqui as coisas incríveis, porque eu na altura ali pensei, coisas incríveis. Escrever um livro, ser conhecida, percebes? Esta é a ideia que eu tinha. E hoje olho para aquilo e penso, coisas incríveis que eu fui capaz de fazer, e aquela pessoa soube e conseguiu dizer-me aquilo naquele momento, que era sem dúvida, já não lembro o nome dela, sei que era uma professora de história, era sem dúvida uma pessoa muito diferente e especial para aquela altura e para aquele núcleo, pelo menos aos meus olhos. E como é que ela foi capaz de ver aquilo, foi capaz de me dizer desta forma, disse-me de certeza de outras formas que eu não entendi e não vi, tenho a certeza hoje em dia, mas aquilo teve imenso impacto, e independentemente de todos os outros casos, como tu dizes agora, que tiveram algum impacto e que foram duros e que hoje nós tentamos resolver em sessões de terapia e noutras formas, mas de facto aquele que foi amor puro e sem segundas intenções, genuíno, teve também tanto impacto ao ponto de eu agora conseguir fazer uma associação, estamos a falar do 8º ano. Sim. Portanto, o meu vem ainda mais para trás, porque era no ATL, na Casa da Criança, que quem é de Alcácer vai saber perfeitamente o que eu estou a dizer. Sim. E a Isabel, que eu não sei se ela sabe, mas ela teve um impacto gigante, muito positivo na minha vida, e até hoje, das memórias mais felizes que eu tenho da infância, as da escola, ela faz parte de todas. Eu amava a Casa da Criança. Era um sítio onde eu era completamente livre, e lembro-me agora que estamos a destapar este lado e eu me estou a dar o direito de viver este lado criativo e de explorar, eu acho que ela me vincou muito nesse sentido. Ela explorou muito o meu lado criativo e deu-me sempre muito suporte e deixou-me sempre experimentar imensas coisas. Porque se tu fores a ver bem, o que essa pessoa fez foi deixar de ser quem tu eras naquele momento. Ou pelo menos experimentar várias coisas. Sabes? Não te disse que tu eras isto ou aquilo e não reagiu. Porque eu até posso dizer e rotular, mas depois eu vou agir em função disso. Eu não me lembro de nenhuma conversa que ela tenha tido comigo. Sim, eu percebo. Eu lembro-me de vários momentos em que nós participámos em coisas juntas. Eu lembro-me de uma vez que estava muito doente e que havia um teatro que era muito importante e que eu tinha muita pena, eu ia ser um narrador. Eu tinha levado aquilo muito a sério e eu estava doente outra vez na véspera daquilo acontecer e ela esperou por mim. E aquilo teve um impacto gigante em mim. Eu ainda hoje me lembro perfeitamente disso. Tu importaste, não é? Tiveste valor, tive validade. Ela acompanhou-me e ficou comigo sempre ali ao lado enquanto eu estava a fazer. E olha, ela sem te dizer foi dizendo que tu eras capaz de coisas. Ela foi um amor sempre. É das recordações mais incríveis que eu guardo mesmo. Ela tem um lugar no meu coração que eu não sei se ela tem noção. Pode ser que ela esteja a ouvir e que vai. Nós já sabíamos, estávamos a antever que isto iria acontecer. É que ela teve mesmo um impacto gigante, que ela trabalhou efetivamente em mim a criatividade. E depois há uma coisa muito engraçada que eu nunca disse a ninguém, vou dizer pela primeira vez, estou a partilhar. Eu achei incrível, porque a minha irmã, quando escolheu o colégio do meu sobrinho, teve muita atenção a este lado. Escolheu um colégio que trabalhasse a parte criativa, que eu mexesse com
o lado mais criativo dele, sem ser a parte mais rígida de estudo. E eu, quando ouvi ela dizer aquilo te ressoou imenso em mim, e fiquei mesmo orgulhosa por isso. É mesmo importante que tu experimentes muitas coisas e que tenhas a noção de quem espaço és. acima de tudo, porque tu só vais conseguir fazer esse caminho se tiveres espaço. E muitas das coisas, independentemente das experiências que nós possamos ter, eu acho que há uma grande parte de chegarmos agora a este caminho tem a ver com o facto de muitos de nós termos passado por experiências dessas muito rígidas, no sentido de dizerem para onde é que tinhas que ir, o que é que tinhas que fazer, e de haver caminhos muito específicos, escolhias um ou o outro. Não podias ser várias coisas ao mesmo tempo e explorar várias coisas ao mesmo tempo. Por isso é que tu sentes isso e é tão importante. E não foi preciso ela dizer tu és boa ou tu... Ela estava a dizer-te, mesmo sem dizer, que tu eras capaz. E eras tão capaz ao ponto de nós irmos esperar por ti para tu poderes fazer aquilo que tu tinhas para fazer. E importavas, não é? Dar esse reforço. Eu acho que isso é genial. E é preciso seres um adulto com muita responsabilidade, não é? E consciente. Isso. Eu acredito da mesma forma que ela marcou a minha vida, a ter marcado a vida da minha geração. Sim, acredito que sim. Não a conhecendo, mas eu gostava de conhecer a Isabel. Mas não a conhecer, principalmente Isabel, tens na um lugar muito especial no meu coração. Não sei se tu sabes, mas ficas a saber. Se ficares a saber e se ouvires, por favor, contacta-nos. Eu acho que depois de todo este conjunto de coisas, né, molda a forma como tu te relacionas. E sem dúvida, uma das coisas que eu só aprendi na idade adulta, só ter relações felizes se efetivamente haver um bocadinho de amor próprio trabalhado. Isso era outro dos tópicos que eu tinha aqui quando pensámos em falar sobre este tema. Eu só me disponibilizei a receber o amor dos outros quando eu aprendi a amar-me a mim mesma. Tão claro e tão certo para mim hoje. Sim, mas eu também tenho uma dualidade, que é, para mim, como eu tenho amigos desde a infância. Sim. O meu núcleo duro, nem sabemos contabilizar os anos que temos de amizade. E então eu acho que, independentemente das relações que eu construí mais adulta, que são relações com uma intenção diferente, não é? Esta aqui é uma relação muito natural, muito visceral. E o facto de termos crescido juntos, termos vivido as durezas juntos, é um núcleo onde eu sempre me expus com tranquilidade. Sim. Eu agora vejo que não me exponho assim na totalidade. Acho que agora já o faço com uma intencionalidade diferente, mas também, pronto, estava a aprender, não tinha essa percepção. Mas isso fez-me viver numa zona de conforto muito grande. E para mim, que tinha dificuldade em exteriorizar-me, né, alimentou se calhar uma falsa sensação de amor próprio que eu não tinha. Ok. E então eu também me expunha pouco. Certo. Expunha-me a outro tipo de relações, principalmente relações de par, expunha-me muito pouco. Estava muito magoada, então ficava muito retida. Porque esta minha zona é uma zona muito confortável. Sim. Agora eu vejo que é diferente, que é, imagina, eu conquistei um lugar comigo tão bom, sim, que é difícil expor-me, mas porque o sítio onde eu vivo é maravilhoso. Mas eu acho que isso também faz parte da maturidade, não é? À medida que vamos avançando, depois também vamos colocando nesses lugares. Eu percebo o que tu estás a dizer, mas aqui a ideia que eu tenho hoje é que eu não deixei de me expor e de ir à mesma. Para as relações, eu percebi, e aqui obviamente mérito do meu marido, não é? Do Bruno, porque efetivamente foi com ele que isto aconteceu. Eu percebi que todo o amor que ele tinha para me dar, eu não o recebia daquela maneira e portanto era sempre muito insegura, achava, e desculpa Bruno se eu vou cometer aqui alguma inconfidência, mas sou eu. Bruno, então, nós queremos ou que aquela relação iria manter-se até ele encontrar uma pessoa melhor que eu. Okay. Era uma questão de sorte, era uma questão de... eu tive sorte. O boicote não era na relação. Sim, não era amor. Eu não deixava de estar com ele, eu não deixava de gostar dele e de viver aquilo. Mas eu pensava sempre que aquilo ia acontecer. Como eu não me amava a mim, eu não via onde é que ele me amava também. Porque se eu não... a figura não era aquela que eu achava que era a ideal e que ele com certeza queria gostar. Sim. A pessoa em si, aquela coisa do eu tenho imensos defeitos, eu sou uma pessoa com feito super difícil. Eu e todos nós. Também fazias isso? Sim. Eu também fazia isso. Logo em cima da mesa de todos os defeitos. Olha, isto funciona desta forma, eu relaciono-me desta forma, a minha família é desta forma, está aqui, queres? Era horrível. E eu fazia uma cena ainda pior, que era, eu não levava a sério. Alguém te expressava a vulnerabilidade de expressar sentimentos, de pôr as coisas em cima da mesa, ou de mostrar por atos que estava presente, que queria estar. E eu dizia assim, foi sorte que eu não levo a sério. E punha logo aquilo e fui dizendo isso tantas vezes, eu não percebia o quanto isso diminuía a pessoa. Porque eu não levava aquilo a sério, era verdadeiro. E vais-te convencendo disso, não é? Sim. Da mesma maneira como estavas a dizer há bocadinho. Vais-te convencer de que aquilo é assim. Claro que isto é tudo fomentado e com base numa insegurança que tu carregas e que não sabes lidar com ela. Pelo menos comigo era essa a questão. Eu não sabia lidar com aquilo. Eu nem sequer sabia que aquilo era uma insegurança. Eu achava que aquilo era a minha característica. Eu não confiava, eu achava que eu não era... que eu não confiava. Eu não percebia que isso era a ausência de amor próprio. Eu não percebia. Agora vejo que sim. Exatamente, que era. Sim. Mas para além disso, de uma insegurança, no meu caso, de uma insegurança que eu não tinha trabalhado. Se eu me coloco sempre numa interação como inferior, apesar da postura que
que eu tenho é ao contrário de defesa e, portanto, eu vou ser uma coisa, vou fingir ser uma coisa que eu não sou. Eu tenho uma insegurança gigante que não consigo... Eu acho que ela tem muita razão quando diz aqui que o amor próprio é sobre o quanto te constróis de forma que seja confortável viveres e seres tu nela própria, não é? Eu nem sequer sabia quem era, nem de que forma é que era, muito menos tinha visão de como é que estava. E então era impossível para mim que alguém me pudesse amar, porque eu também não tinha essa capacidade. Eu não percebia nessa altura que eu não me amava. Exatamente, eu achava-me. Exatamente, sim. Achava-me bastante, não, eu não tinha essa... Mas eu acho que é o que nos acontece se não tivermos esse... É uma atitude muito defensiva. Sim, esse autoconhecimento. Ainda hoje eu te digo que é-me difícil vulnerabilizar, mas eu também não sei ainda se nesta fase já de idade adulta, já com algum trabalho, ainda não tive a oportunidade de perceber se houve um botão que foi desligado e isto não acontece. Sim. Eu percebo agora que que a questão da vulnerabilidade é uma questão muito importante em mim. Eu acho que chegar aqui é neste momento hoje para mim mais confortável, tipo, poder-te dizer quais são as minhas emoções, de que forma é que eu me posiciono ou nas relações. E eu estou a aprender a fazer esse caminho. Mas isso faz-me sentido pelo percurso todo. Se tu te sentes insegura, não é? Porque isso para mim é uma coisa que eu reconheço isso e empatizo muito com isso, porque eu também tenho essa... Para mim, vulnerabilizar-me é dizer ao outro que eu sou inferior. E hoje eu não penso assim. Eu numa altura, eu não percebia que eu não vulnerabilizava. Eu achava que quando eu estava a expor aquelas coisas todas que para mim eram as minhas inseguranças, eu não percebia a carga que estava a pôr no outro, de um ponto de vista muito recente, né? A fragilidade de uma relação muito curta. Mas eu achava que aquilo, mas como não estou a vulnerabilizar? O que é preciso, não é? O que é que falta? Se eu estou a dizer que os meus defeitos são estes, as minhas circunstâncias são estas, como é que eu não estou a vulnerabilizar? Eu não percebia que isso não era vulnerabilidade. Eu não percebia que, na verdade, eu não me estava a doar. Sim. Havia todo ali um limite em que... Estavas a proteger-te, estavas a fazer o contrário. Totalmente. Sim. E eu não via isso como não saber vulnerabilizar. Hoje em dia eu percebo, eu só passado uns dias, eu tive uma conversa com a Catarina Beato e ela dizia-me, vais perceber com terapia que isto é muito mais sobre decisão e limites do que propriamente sobre experiência, sobre o passares por várias experiências diferentes. Porque eu achava que às vezes, tipo, o desconforto que eu sentia era porque eu não tinha um nível de experiência suficiente, ou seja, já não fazia os dates, por exemplo, uma questão muito prática. Eu voltei aos dates há pouco tempo. Eu sentia um certo desconforto naquele momento e eu não percebia que eu simplesmente não queria estar ali. Eu não estava a validar aquilo que eu estava a sentir. Não fazia sentido estar ali com aquela pessoa e não havia mal nenhum. Era uma escolha minha. Eu podia escolher não estar ali. Sim. Eu sentia era que uma opção. O meu corpo estava a manifestar um certo desconforto e eu estava a interpretar, que é uma coisa péssima que eu faço das vezes, que é interpretar. Eu estava a interpretar que, pronto, estás a sentir desconfortável porque já não estás fazes isto há muito tempo. Estás a negar uma estás coisa. a tentar entrar no evitamento, senhora. Tipo, ignora, insiste, mantém. E eu pensei, não, tipo, este desconforto existe. E só agora, passado não sei quanto tempo, é que me faz sentido o que ela disse. É muito mais sobre decisão. E a partir do momento em que eu vulnerabilizei e disse, olha, não, para mim não faz sentido. Eu percebi que para mim ficou tudo bem. Eu não vi mal nenhum. Eu não tive pena, eu não fiquei com saudades da pessoa, eu não fiquei a pensar naquilo. Estava certo, era validar aquilo que tu estás a sentir. Tiveste essa capacidade. Eu acho que era essa desconexão que eu tinha. Eu não sabia o que eu estava a sentir, porque o ruído interno era tão grande que eu não ouvia o que era a minha vontade. E porque se tu pensares bem, estás uma série de tempo em, não só em formação, mas depois em experiência também já adulta, a fomentar isso. É sempre, tens que ir, porque mesmo que te sintas confortável, vais, insistes, porque és tu que não contas. Ou seja, és tu que estás a fazer coisas na tua cabeça, és tu que não estás a querer, és tu que não estás a sujeitar. E na verdade eu estava novamente a ultrapassar um limite que era meu. Exatamente. E tu estavas não estava a validar aquilo que eu estava a sentir. Ao insistir, estavas a sujeitar-te a uma coisa que tu não querias. E até que ponto é que sujeitar-te a uma coisa que tu não querias é fazer um trabalho de evolução, mudança e caminho, não é? Eu acho que era, no fundo, eu não estava a validar-me na mesma. Eu estava à espera que o outro validasse isso. E que é uma coisa que é importante, eu acho que é importante porque sempre que eu penso nisso, depois ocorrem não sei quantos exemplos mas foi no desconforto e é a partir do desconforto tu consegues conquistar outras coisas. Totalmente, mas são coisa coisas diferentes, sim. muito diferente. Uma coisa é de facto ser uma situação de desconforto em que tu vais... não cresces sem medo. Exato, é isso, é que é o alerta, não é? Que te dá, é que tu tens que reagir, mas são coisas diferentes e é preciso saber medir. Eu acho que a parte do autoconhecimento e destes processos de mudança que se fazem ajudam-nos a medir isso também, a ter essa capacidade de dizer, eu estava neste desconforto e este desconforto é um desconforto que eu não preciso sentir, mas eu estou noutra situação de desconforto em que este desconforto eu preciso de passar para ultrapassar outra coisa. Eu acho que este caminho de autoconhecimento é um caminho intencional que vai durar a vida toda, não é? Mas não faz-te um super-herói.
Claro. Vais continuar a ser carne e osso, vais continuar a ter Mas é engraçado tu inseguranças. dizeres isso, porque ao início eu acho que é essa. Eu falo para mim, eu acho que é aquela vontade, desejo barra objetivo que nós temos, que é, eu vou fazer isto. Quando começas a sentir as coisas melhores, eu vou fazer este caminho e eu vou conseguir chegar a um patamar em que eu não vou precisar mais de pensar em mais nada e as coisas vão só fluir. Nunca vai acontecer. Exato. É triste, mas não, nunca vai Lamentamos acontecer. informar. Para quem Por mais ainda que isto tinha aconteça por patamares, nunca vai acontecer. Eu acho que é isso. Mas no fundo, eu acho que é essa humildade que é permanente que é preciso ter. Sim. Porque tu também não cresces nem te flexibilizas se não tiveres essa humildade de aprender, de continuar a ser um aprendiz. E eu lembro-me quando fiz a formação da Catarina Beato, muito nesta questão de conhecer-te é saberes quais são os teus limites, quais são as tuas características, quais são as tuas vontades, quais são as tuas necessidades dentro de uma relação amorosa. E eu pensei nisto pela primeira vez com ela, eu nunca tinha pensado nisto. Tipo, escreveres efetivamente quais são as tuas necessidades dentro de uma relação. Sim. O que é que tu queres? O que é que tu gostas? O que é que para ti são limites que são intransponíveis? Tu materializas isto do ponto de vista físico, passas a ter um conhecimento de ti, pelo menos que eu não tinha. Tens uma relação com muito mais anos, se calhar foste adaptando e crescendo. Pois, eu estava a pensar nisso, é exatamente isso, mas eu fui fazendo num diálogo. Isto aconteceu o ano passado. Foi a primeira vez que eu me sentei, de um ponto consciente, e escrevi quais são as minhas necessidades numa relação. O que é que eu valorizo efetivamente numa relação? O que é que para mim são as 5 melhores coisas que têm que estar presentes? O que é que para mim são limites que não podem ser ultrapassáveis? E porque tu aí estás numa posição em que é possível que comece a construir uma relação. A mim isso acontece-me quando eu já tenho uma relação que foi fluindo e foi fluindo bem, e eu acho que aqui foi uma intenção que foi inconsciente da nossa parte, mas que foi uma intenção à mesma. E quando eu começo a fazer este trabalho, começa a haver uma intencionalidade e começa a haver um diálogo constante sobre o que é que ambos queremos. Eu costumo dizer, e isto é muito claro para o Bruno, à medida que eu fui fazendo terapia, o Bruno foi usufruindo disso, mas foi aproveitando também. Não é que ele fosse fazendo terapia dele, mas ele ia aproveitando aquela terapia e nós íamos mudando juntos. Claro, e aqui mérito, obviamente, muito mérito dele, que se disponibilizou-se sempre para que isto acontecesse, porque ele podia só ter-se fechado e dizer, amiga, vamos lá ver, isto já estava assim, não venhas agora estragar isto. Continuamos a fazer isto enquanto diálogo. E eu tive também a oportunidade e vantagem, e também mérito do Bruno, de ter algumas sessões conjuntas, que foram extremamente importantes. E houve e ela diz sempre, o amor, a relação, constrói-se. Isto, ok, tu ouves isto, é vago. Quando passas por ele, tu percebes isto, que é o diálogo constante que existe nas situações momentâneas, coisas planeadas, às vezes coisas mais banais, que vão e que tu vais tomando decisões e que tu vais dizendo, e depois à medida que tu vais conseguindo vulnerabilizar-te, como tu falavas há bocadinho, mais ou menos de forma consciente, tu vais dizendo ao outro o que é que tu não gostas, o que é que tu não queres, e isto faz com que o outro também sinta. No meu caso foi isso que aconteceu. O Bruno acabou por fazer o mesmo. Eu não gosto disto. Mas eu não sei onde é que eu li no outro dia, mas acho que foi no Jay Shetty, que dizia que um dos maiores truques para conseguires comunicar como deve ser na relação é não personalizares tudo. Sim. Ou seja, aquilo que o outro diz, seja numa relação de par, de familiar, de irmãos, é não pôs para ti como a pessoa estar a tentar agredir a ti. Sim. Ou tipo, não personalizares. A pessoa está a dizer aquilo não é para ti, não é para te ofender, não é para te magoar, não é para te atacar. Não levares a peito. Sim. Eu agora estava a dizer isto e estava a lembrar. Teve a ver sempre com a forma como eu me coloquei nos grupos e como alguns grupos de pessoas beberam isso como uma forma de sobreporem a mim. O Bruno teve que me dizer, eu não me sinto confortável com este grupo de pessoas. Eu percebo que tu queiras que eu lá esteja. Eu percebo que sejam pessoas de quem tu gostas muito. Mas eu não me sinto bem. E eu tive que aprender, porque eu também tinha muito esse hábito de, como eu me colocava naquela posição de deixar que toda a gente gozasse, portanto eu própria gozava primeiro, eu própria brincava e colocava num papel que não era o meu, e depois fazia o mesmo com ele. Eu própria fazia aquilo que eu hoje não permito que as pessoas façam comigo, eu fazia com ele, para ele estar no mesma poça de lama que eu. Exato. Exato. E eu nunca vi isto, então era tudo, é uma brincadeira, é muito giro, porque vindo da minha parte. Era uma merda. Quer dizer, eu estava a sujeitá-la àquilo que eu me deixava que me sujeitasse e que eu, ok, foi mais tarde que eu percebi isso, mas que eu não queria e que eu não gostava e que não era ali onde eu queria estar. E alguém ter a capacidade de dizer isto, é preciso de facto tu teres aqui um diálogo constante e perceberes que tens espaço para poder, e eu percebi isso até na postura corporal do Bruno à medida que as coisas iam acontecendo, do à vontade dele, tanto que eu depois comecei a ouvir coisas dos outros, de eu não conhecia, eu não sabia que ele era assim. E a desculpa era sempre, ele é muito tímido, ele só é como é, desculpa Bruno,
ele só é como é ao pé de mim. E hoje em dia eu penso nisto, e de facto ele era aquilo com os amigos dele, ele era aquilo com pessoas com quem ele sentia muito confortável. E hoje em dia, ver aquilo que ele é e que eu sempre vi, sempre soube, embora nem sempre tivesse valorizado, com um raio de pessoas muito maior e pessoas que me são muito queridas, é maravilhoso. É maravilhoso, Claro, é incrível. É tipo a vitória de um trabalho e de um sofrimento que, amigos, não se iludam, é muitas vezes constante. Nós somos ótimos quando estamos com os outros, mas quando estamos sozinhos é mesmo muito trabalho. Mas é incrível e inevitavelmente é amor. Eu acho que isso eu acho muito bonito, e mesmo quando tu tens uma relação muito próxima, pelo menos com as minhas irmãs, às vezes implica uma aceitação que eu não sei se estive preparada sempre. Eu acho que houve uma fase da nossa vida difícil e de uma grande partilha, e às vezes eu não sei se eu lhes dei espaço, agora vejo que não, acho que não sei, eu não lhes dei. Às vezes não lhes dei espaço para que elas pudessem ser quem elas eram. Sim. Porque a exigência de não podemos falhar, de termos que cumprir, a vida estava tão difícil que eu não sei se lhes dei esse espaço, e agora vejo que eu estava a replicar um modelo de amor duro, com o qual eu não concordava e do qual eu sofri, mas que eu repliquei com elas. E acho que isto tem implicado um ajuste muito grande da nossa relação, com muita intenção de não nos perdermos, porque um registro familiar que nós temos de relação é sempre de muito conflito. Sim. E então houve um pacto entre nós de não permitirmos que isso acontecesse connosco, mas veio de uma intencionalidade muito grande de permanecermos na vida umas das outras, mesmo quando houve desrespeito pelos limites umas das outras, percebes? E teve que ser consciente, não é? Foi. Pá, eu amo as minhas irmãs paixão. Mas o meu sobrinho também. São diferentes relações de amor, não é? Mas que têm que passar pela intencionalidade. Os meus sobrinhos, eu vibro vê-los crescer. Sim. É um tipo de amor do qual eu tenho o maior dos orgulhos. Tipo, tenho imenso orgulho neles, sabes? E vê-los agora já com atitudes de meio adultas, conseguirem conversar contigo sobre o que sentem, muitos deles darem 10-0 a maior parte dos adultos, eu fico às vezes boquiaberta. Acho que é um trabalho muito grande, principalmente aqui eu falo dos miúdos que eu tenho mais próximos, que é da minha irmã e da minha amiga Teresa, que são miúdos que crescem com uma maturidade emocional gigante. Que é o que é preciso. E que é maravilhoso, tipo, a Constância Salvador, o Francisco e a Maria são incrível, sabes? Porque eu tenho mesmo orgulho, que é perceber que é possível crescer de outra forma, né? E já com esta conquista, eles vão ter os desafios da vida deles, como é óbvio que nunca vai ser perfeito, mas o amor próprio que eles já têm já lhes impede de ter que corresponder de uma fase completamente direta. E de entrar por um caminho de... E poder crescer dessa forma, já com adquirir esta competência quando vou entrar agora nesta fase tão difícil da adolescência, acho que é mérito gigante da família que eles construíram, mas é incrível ver de fora. Eu também espero que seja mérito das instituições onde eles estão. Também, mas eu acho que espero que tenha um contributo. Também acho que é feito em parceria, não nos vamos iludir. Mas é feito em parceria, eu espero que essa parceria seja vincada. Vem muito desta intencionalidade de dar espaço para que eles possam exprimir o que estão a sentir. E não entrando em partes técnicas, não tenhas dúvida de uma coisa: o que é preciso, independentemente de todas as aquisições de currículo que uma criança possa fazer, o ler, o escrever, o contar, o faz-se quando a criança está capaz, confiante e segura. Quando uma criança está segura, se sente capaz e tem toda a sua confiança para avançar, ela vai arriscar, ela vai experimentar. E, portanto, e depois, obviamente, isso só se trabalha trabalhando as emoções. E não é trabalhando as emoções de uma vez, é lidando com as coisas. Sim. E mais uma vez aí tenho que reiterar, quando os adultos que acompanham, seja em casa, seja na escola, seja na vida, estão também capazes de o fazer para os outros e consigo. Normalmente, se tu és capaz de fazer para o outro, à partida é porque já fizeste esse trabalho contigo. E aí eu quero dizer isto porque eu acho que é importante também perceber-se, enquanto profissional, eu mudei a partir do momento em que eu passei a fazer um caminho de mudança comigo. Então, eu acho que sou uma profissional completamente diferente para melhor. Sim. E digo isto de boca cheia. Tenho plena consciência e tenho plena consciência dos resultados que consigo. E agora, pegando aqui naquilo que é o amor, esta ideia de, está a fazer uma birra. Tu há bocado estavas a dizer isso, de não ser uma coisa contra nós, quando alguém nos diz numa relação, acontece o mesmo com os miúdos. Quando tu vês alguém que abraça numa birra, isto é o amor que está a gerir e a lidar com aquele momento, que é só o que é preciso. Não é dizer que sim a tudo, não é isso. Não. É só gerir aquele momento de stress e de ansiedade que aquela criança está a viver, porque se fôssemos nós, ou quando somos nós enquanto adultos, a querer rebentar o mundo e completamente na merda porque nos aconteceu qualquer coisa,
Se vier alguém da nossa confiança e nos der um abraço, nós estamos muito melhores. É Se vier verdade. alguém da nossa confiança e disser, para que é que estás assim? Bora, vamos, mas é que isso não foi nada, É as verdade. coisas são diferentes. É verdade. E portanto aí o amor tem muita importância. Totalmente. E eu acho que não tinha esse acolhimento. Eu lembro-me que eu tenho uma amiga que é muito sensível. Quando eu contei e partilhei do diagnóstico, reunimos todos aqui, nesta sala. Uhum. E eu lembro-me que num dia depois disto ter tudo acontecido, eu estava aqui em casa e ela veio ter comigo e eu acho que ela me tem ajudado muito a Sim, trabalhar a sensibilidade, a minha sensibilidade. E a ter espaço e mais empatia para quem é muito mais sensível do que eu. certo. Ela tem-me ajudado a fazer esse caminho totalmente. Eu tenho trabalhado muito essa questão com ela. E eu lembro-me que eu fui à casa bem quando voltei ela estava a chorar. Eu não percebia porquê, sabes? E eu virei-me para ela e disse, aconteceu alguma coisa? E ela assim, não, eu disse, não estou a perceber. E ela continuava a chorar e disse, mas posso fazer uma coisa para te ajudar? Eu não estou a perceber nada. Ela disse, não, estou triste com isto que está a acontecer contigo. Eu já não me lembrava, estás a ver? Estás a ver? Ela estava a sofrer por aquela questão e aquilo para mim, naquele momento, eu não estava a perceber porque é que ela podia Sim. estar a chorar. Eu às vezes tenho estado um bocado mais desligada e acho que amor também é isto, que eu acho que experienciei muito durante esta fase da doença, que é ter espaço e acolhimento para que cada um possa ser exatamente como é. E eu às vezes não sei se temos todos logo essa disponibilidade. Há pessoas que gostam de estar, há outras que gostam de falar, há outras que não gostam de falar sobre o que lhes Sim. está a doer, há outras que querem esmiuçar isso. E às vezes nesta questão aqui, eu também vi muito essa avalanche de manifestação de amor. E eu não Sim. sei se eu era tão acolhedora a esse amor como fui agora, ou como aprendi a ser agora, Sim. que era estar disponível para receber. Eu doei-me tanto que eu não sabia já posicionar-me nesse lugar de receber. E eu acho que para mim às vezes ainda é estranho. E eu acho que eles foram tão bons a fazer isso, independentemente das limitações que cada um tinha, do tempo que cada um tinha, que havia uma escala efetivamente de serviço, né? Que foi Sim. feita em conjunto com os meus amigos mais próximos, a minha família e as minhas irmãs, e cada um tinha espaço para estar como quisesse. Como é óbvio que não foi perfeito, como nada é. Como é óbvio que houve ajustes, como é óbvio que houve entradas e saídas de pessoas, como é óbvio que são tudo coisas normais que fazem parte das relações humanas. Umas porque precisavam mesmo de ir, outras porque precisavam de ser acrescentadas. Sim. E está tudo bem, não há problema nenhum. E eu acho que trabalhámos muito essa questão, pelo menos eu trabalhei muito isso, que foi, cada um podia estar como quisesse estar. Havia pessoas que queriam muito ser participativas, havia outras que queriam aparecer, havia outras que queriam deixar alguma coisa para comer. Eu acho que experienciei tantas formas diferentes de amor, que ao início para mim era soberbante. Eu falava muitas vezes disto, que é... E fazes essa tradução também, não é? Conseguis Como? perceber. E às vezes eu pensava, mas onde é que isto vem, sabes? Houve muitas vezes, ou muitos momentos, em que eu não me permitia receber isso. Eu se calhar não sabia fazer. Sim. Já não me lembro, e eu às vezes, eu acho que houve uma frase que eu li esta semana que eu acho que até partilhei contigo, que é, não devíamos precisar do susto para perder o medo de viver. Sim. Eu ressoa muito neste sentido, que é, eu não tinha assim tanta competência para receber. Eu acho que a doença também me ajudou a aprender isso. A receber. Foi estar disponível para receber, estar vulnerável para receber. Ok. Porque poder partilhar a minha vulnerabilidade, às vezes, mesmo com os mais próximos, não me era fácil. E a doença põe-te num extremo de vulnerabilidade física, Sim. em que é muito mais fácil compreenderes a tua vulnerabilidade emocional. Mas tu hoje consegues perceber que a tua vulnerabilidade, ou o facto de conseguires perceber, entender e praticar, vou dizer assim, fez com que recebesse o amor também de outra forma e o entendesses. Totalmente. Fez com que eu estivesse muito mais disponível para os outros, mais do que eu pensava. Porque o facto de tu te viciares um bocado neste papel do cuidador, né, da doação, Sim. faz com que tu tenhas algum controle sobre o que está a acontecer. E a experiência está a ser controlada por ti na mesma. Sim. Acaba por não ser uma experiência E aí recíproca foi ao porque tu contrário, estás passaste para o protegida outro na lado. mesma. Eu agora percebo que isto ao mesmo tempo era um mecanismo que eu usava. Porque imagina, eu já fiz muitas vezes os caminhos de Fátima, já fiz os caminhos de Santiago, e eu percebo que eu encontro-me na vulnerabilidade física. Às vezes era intencional, né? No caso da doença sim. não era intencional, mas porque é mais fácil não ter barreiras nem defesas quando estou lá. Eu acho que foi por isso que Teres era... essa consciência Sim, também é muito curioso. era até viciante, sabes? Eu precisava daquele momento por ano comigo, porque eu sabia que ali fazia um reset total da minha história. Sim. E era um momento que eu guardava para mim, mas percebo que a experiência comparada com a parte da doença é semelhante. Há um maior contacto com a tua vulnerabilidade quando estás debilitada Sim. fisicamente, eu acho. Foi a maior onda de amor que senti em toda a minha vida. Foi, Sim. sem dúvida, durante este período. Mas também porque eu estava disponível para o receber.
Lá está, uma coisa tem que vir com a outra. Totalmente. Eu acho que o meu amor se pode manifestar de todas as formas diferentes. E eu acho que é muito bonito quando isso acontece. E quando é para receber, tu tens mesmo que estar disponível para isso. Mas acho que efetivamente o chavão é esse. Para estar disponível para receber também tens que te conhecer. E então há todo um É uma caminho que sequência. tem mesmo que acontecer. Eu ia dizer também que acredito mesmo que o que me transformou ao mesmo tempo foi o amor dos outros, no sentido em que, e aqui um bocadinho mais diretamente, a uma família que efetivamente, mesmo a mais alargada, onde eu sempre senti amor, e depois, mais recentemente, com o Bruno, e não desfazendo ninguém que possa ter participado e que eventualmente continua a participar na minha vida e que de certeza que teve impacto também, eu sinto que esta forma de amar e de amar persistentemente, independentemente da minha disponibilidade para o receber, transformou, porque foi isso que permitiu que quando eu estivesse, quase como se as pessoas soubessem que um dia eu iria estar disponível para receber aquele amor e iria compreender, sabes, aquela ideia Mas de... acho que esse é o amor verdadeiro, que é quando tu amas independentemente das características que a pessoa tem ou não é? Sim, é verdade, eu é que nunca me coloquei no lugar de merecer esse amor, se calhar, Certo, e certo. portanto nunca ouvi Na questão do Bruno, era uma forma consciente de receber. tu teres a percepção, ou seja, tu não te achavas merecedora desse amor, tu tinhas essa consciência Sim, ou sim, tu ias agindo de forma defensiva? eu sempre tive consciência que Ok. aquilo não merecia, por isso é que eu achava que iria acabar, porque eu não era merecedora daquilo. Eu cheguei-lhe a perguntar, vamos lá ver se a gente se entende, Diz. diretamente, o que é que tu vês? Porquê é que tu estás? Porquê é que tu ficas? Isto para alguém que te ama, não vou dizer incondicionalmente, mas que te ama de forma intencional. Eu se fosse ao contrário dizia de bolas, mas tu achas que eu estou aqui a fazer o quê? E ele teve a capacidade de reagir a isso de uma forma, se imagina isto de um ponto de vista realidade virtual, que ele soubesse e que tinha que ter este comportamento para que eu chegasse a determinado lugar. Claro que ele não sabia, mas de forma instintiva e de alguma forma também intencional, no sentido em que ele quis ficar e ele confiou naquilo que sentia, ele dizia, claro que sim, eu quero ficar por isto e por aquilo e pelo outro, e se calhar para ele era estranho como é que eu não sentia isso, mas eu não sentia. E foi esse amor que se manteve e que se continuou a construir e em que se trabalhou que me permitiu chegar à altura em que eu começo a trabalhar em mim. Claro que houve outros fatores, é verdade, mas se não tivesse havido este amor que continuou, porque, e isto a Marisa disse muitas vezes, e ela costuma dizer que é Tim Bruno, ele ficou. Como é que ele ficou sempre sem saber exatamente o que é que ia acontecer? Sim. E como é que Eu o amor se ia acredito. transformar, não é? E ele acreditou, e por isso, e uma das coisas que eu disse quando nós casámos e fizemos os votos de casamento, ele amou-me a mim antes de eu me amar a mim primeiro. Isso é incrível. E eu ter hoje consciência. Estou aqui a fazer um grande esforço, mas eu já sou capaz de não chorar. E eu hoje a ser capaz de dar valor a isso e ter sido capaz de ver, claro que o coloca quase numa posição da qual ele é merecedora. Ele mereceu e merece tudo aquilo de bom que lhe acontece e que de certeza que vai continuar a acontecer e que eu posso proporcionar, por isto mesmo, não neste sentido de agradecimento profundo, eterno, não é nada disso, mas de reconhecimento e de agradecer porque ele foi capaz de acreditar e se calhar, sem querer, entre aspas, ele foi capaz de promover este caminho de eu tenho que me conhecer de outra maneira, ou eu tenho que ter aqui, porque eu também podia ter começado, e nós falamos sempre isto, começamos a terapia e depois as coisas resultam. Resultam se nós intencionalmente também quisermos olhar e sentir dor, ir lá a fundo, ir lá mexer em gavetas, e isso resulta. E resultou por isso, porque eu intencionalmente quis ficar, mas ele também intencionalmente quis continuar e partilhar. Sim. Lá está, vamos bater sempre ao mesmo chavão. A intencionalidade. Sim, o amor é a coisa verdade. mais incrível da vida, não é? Mas tem que ter intencionalidade, seja numa relação de pai, mãe, seja numa relação de irmãos, seja numa relação de amigos. Eu acho que as minhas relações agora são muito mais intencionais. E depois é engraçado de ver que mesmo nos amigos tu tens amigos diferentes, não é? Tu tens amigos com quem vais beber coisas diferentes. Sim. E está tudo bem. E eu acho que isso é muito bonito, teres essa diversidade e tu sabes que com aquele podes explorar determinados assuntos. Eu acho isso muito bonito e é efetivamente respeitares as diferenças São de contributos cada um. diferentes também, não é? Sim, eu acho que sim. Eu estou numa fase com muito amor. Sim. E isso deixa-me mesmo muito tranquila. Eu também sinto muito isso. Sem esquecer que percebo isso porque me disponibilizei agora para o sem ver. esquecer que também se faz ressoar aquilo que eu estou a sentir dentro de mim nesta fase. Sim. E isso é uma coisa que eu não me quero esquecer. Eu acho que ao início aquilo que eu mais tinha medo por uma relação muito falhada era voltar a perder-me numa relação. Agora acho que é ao contrário, tipo, é voltar a perder-me, mas de uma forma melhor, Boa, sim. boa,
que é aceitando Deixar-te ou ir. vulnerabilizando esse amor, sim. Por isso o amor é O amor é efetivamente... uma força que pode transformar o mundo. É verdade. Nós devíamos escrever isto, alguns. No espelho. Por isso, muito obrigada pela sugestão deste tema. Foi É verdade, incrível. obrigada. Foi muito importante. E não estava mesmo na nossa lista. Portanto, Não, de todo. isto é mesmo bom. É mesmo importante esta partilha para a construção desta comunidade. Eu Sim, sinto mesmo tal que e nós... qual. Isto ressoa em tanta gente, temos recebido feedbacks tão maravilhosos. Não é feedback por a dizer, é incrível. Sim. São mesmo partilhas de histórias e que nós também sentimos, e isso tem sido mesmo muito incrível. Tem superado, tipo, gigantemente as nossas expectativas. É verdade. Por isso, muito obrigada por isso. Sigam-nos nas redes. Sigam-nos nas redes, ativem no Ativem Spotify. o sininho. Votem no Spotify. É verdade, descobrimos que se votarem as estrelinhas, não é? As estrelinhas é como Uber. No Spotify, que vai criando aqui algum movimento, vou-lhe chamar assim. Participem. E vai ajudando a divulgar e a ter aqui algum impacto. E digam-nos se isto pode ou não ser terapia. Beijinhos. Beijinhos. Conseguimos não chorar. Pois foi. Havia uma altura que deixar de olhar para ti, que é fazer as moscas.